que contém ensinamentos de como conquistar estados e conservá-los sob domínio. Em síntese, um manual para governantes. Bom, olá queridos, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais uma aula. Continuando então, falando de Maquiavel, fazendo parte da escritor do Renascimento, né? Tem a ver com o Renascimento, tem a ver com o início da ciência sociológica, ou sociologia, como eu falei para vocês. Então, estamos cercando, estamos dando início e falando do porquê se chegou à ciência sociológica, né? E toda a conjuntura política social da época, né, ajudou a isso aí, a querer entender a sociedade, a necessidade disso aí, tá? A partir do homem querer sair dessa questão só teocêntrica de ver o mundo, né? O Deus como centro do mundo. Então o homem queria participar. O homem queria participar e dar a sua contribuição intelectual, política, né? Então fala-se então é o antropocentrismo, certo? Maquiavel, você já ouviu falar no Maquiavel? Machiavelli, original, Maquiavel, Nicolau Maquiavel, para brasileiros. Escreveu uma obra, Príncipe, né? O seu livro Príncipe, né? Que contém ensinamentos de como conquistar estados e conservá-los sob domínio, em síntese. Um manual para governantes, tá? O Maquiavel, ele dedicou a Lourenço II, né, que governou a Itália de 1492 a 1519, né? Potentado da família dos Médici, Duque de Urbino, mas o soberano o acolheu friamente, né? Dizem que chama até Maquiavel de puxa-saco, né, do rei, da família Médici, né? Foi uma família que enriqueceu, né? Eram pobres e ficaram ricas e passaram a governar a Itália. Sobre os ensinamentos de O Príncipe, né, Maquiavel, dizem até que o Henrique VIII seguiu essas lições, né, ao forjar o célebre caso da anulação do matrimônio com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão. Esse ardil foi o que lhe permitiu separar a igreja britânica da Santa Sé. Expoliar sistematicamente os mosteiros e consolidar seu poder absoluto. Também, Catarina de Médici, rainha mãe da França, teria seguido os ensinamentos de Maquiavel ao jogar católicos contra protestantes e ordenar o famoso massacre de 1572. Com isso, manteve a soberania para os filhos, indolentes e incapazes de agir maquiavelicamente como a mãe. Ela era filha de Lourenço, ao qual tinha sido dedicada a obra que, adolescente ainda, certamente leu muito interessada, né? Nem a religião, nem a tradição, nem a vontade popular legitima o soberano, e ele tem de contar exclusivamente com a sua energia criadora. A ausência de um Estado central e a extrema multipolarização de poder criar um vazio que as mais fortes individualidades têm capacidade para ocupar. Então, na Itália do Renascimento reina grande confusão. A tirania impera em pequenos principados, governados despoticamente por casas reinantes sem tradição dinástica, ou de direitos contestáveis, né?
A ilegitimidade do poder gera situações de crise e instabilidade permanente, onde somente o cálculo político e a astúcia e a ação rápida e fulminante contra os adversários são capazes de manter o príncipe. Então, o Maquiavel pensa, né? Caminhou junto ao povo para saber como o príncipe deveria se comportar. Também junto aos próprios governantes para saber como eles deveriam comportar-se perante o povo. Os desejos do povo e o desejo de um soberano perante o povo. Século XV. Século XV são evidentes os sintomas da decadência. Florença envia seu último navio para a Inglaterra em 1480. Lourenço, o Magnífico, 1449 a 1492. E Júlio de Médici, 1453 a 1478. Instalam manufaturas de lanifício no arquipélago britânico e 33 bancos florentinos transferem suas sedes para Lyon, na França. E por aí vai. E é nessa turbulência econômica, né, e política que Nicolau Maquiavel vem à luz. Florença, 3 de maio de 1469. Filho de Bernardo, advogado pertencente ao ramo mais pobre da nobreza toscana. Então, não se tem muito conhecimento dos primeiros anos de Nicolau Maquiavel. 1494, quando os Médici são expulsos de Florença, ele se instala e instala-se o severo regime republicano. Maquiavel propõe estudar a sociedade pela análise da verdade efetiva dos fatos humanos, sem ter que perder-se em vãs especulações. Certo? Então, olha, se diz que Maquiavel revolucionou a história das teorias políticas, constituindo um marco que dividiu em duas fases distintas. Até agora, a teoria do Estado e da sociedade não ultrapassava os limites da especulação filosófica em Platão, Aristóteles, né, Tomás de Aquino ou Dante. O estudo desses assuntos vinculava-se à moral e constituía-se como teoria de ideais de organização político-social. Mesma regra não foge seus contemporâneos como Erasmo de Roterdã no Manual do Príncipe Cristão ou Thomas More na Utopia, que, abstrato e descarnado de matéria concreta, constrói modelos ideais do bom governo de uma sociedade justa. Esse universo mental do Maquiavel é completamente diverso. Em San Cassiano tem plena consciência da sua originalidade e trilha um novo caminho. Deliberadamente distancia-se dos tratados sistemáticos da escolástica medieval, à semelhança dos renascentistas preocupados com fundar uma nova ciência física, rompe com o pensamento anterior da defesa do método de investigação empírica. Os fatos históricos. Os fatos históricos, eles repetem-se nas linhas mestras. Conhecê-los é apossar-se de um material de recorrência essencial para o estudo do presente. Eu vivo dizendo isso para os alunos. Ciências humanas é importante conhecer. Você sofre menos, porque aí você fica sabendo, você pode se defender sabendo o tamanho do problema, né, que se repete na sociedade. É uma grande dúvida com relação à fortuna e à virtude, né, ligada a Maquiavel. Então temos o seguinte: a fortuna proporciona chaves para o êxito da ação política e constitui metade da vida, que não pode ser governada pelo indivíduo. Ela proporciona
a ocasião aproveitada pela virtude do governante. O homem de virtude é aquele que sabe o momento exato, criado pela fortuna, no qual a ação poderá funcionar com êxito. Há que ter prudência, né? O sábio há que ter prudência, falando do estadista. Busca a história uma situação semelhante, exemplar, para a previsão dos efeitos, para a eficácia. Importante manter-se à frente dos acontecimentos, procurando-lhe imprimir um rumo e saídas, né? Dado que a fortuna é um rio impetuoso de homens que devem se prevenir de como a edificação de diques, como é a edificação de diques e barragens. Para Maquiavel, a história mostra como o talento de alguns heróis foi capaz de extrair das circunstâncias, isto é, momentos propícios fornecidos pela fortuna, uma orientação para a iniciativa. Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu, personagens maquiavélicas, criaram grandes e duradouras instituições porque, acolhidos pela fortuna, tiveram tirocínio para antecipar-se ao tempo e a firmeza para realizar novas obras na oportunidade exata. Há algumas coisas curiosas, né, ditas por Maquiavel no seu princípio, né, seu pensamento. Preciso saber que há duas maneiras de combater, uma pelas leis, outras pela força. A primeira é a própria dos homens, né, a segunda dos animais, mas às vezes, né, a primeira não basta, né, daí será necessário agir mais como animal e um pouco como homem também. Agora, meus amigos, está claríssimo que Maquiavel fez uma espécie de manual sugerindo as condições necessárias para que um rei, um soberano absoluto fosse capaz de conquistar, reinar e manter seu poder, né? Certo? Manter o poder, preservar o poder, uma espécie de vale tudo também pelo poder. Salientar, manutenção do poder. Era isso que o Maquiavel, nas entrelinhas de sua obra, estava dizendo. Aliados a tudo isso aí, né, amigo? Sagacidade, ousadia, perspicácia, carisma. Tudo bem? Tudo bem? E ele deveria conhecer bem o povo, né? Ele podia ser tão sábio também quanto o povo. Ele via sabedoria aí no povo. Pode-se chamar esse príncipe de manual de um poder eterno e inabalável, duradouro, pelo menos inabalável. As relações que o rei pudesse ter, o soberano pudesse ter com o seu ministério, o clero, o povo, a nobreza, enfim, né? Que ele soubesse todas essas artimanhas do poder. Ele levantou a seguinte questão: é melhor ser amado que temido ou temido que amado? Pergunta: melhor ser amado que temido ou temido que amado? Então ele diz o seguinte: deseja-se ambas as coisas, né? Amado e temido é ideal, mas seguro e muito mais seguro ser temido do que amado. Então ele diz assim: olha, os homens, a gente espera dos homens o seguinte, eles são ingratos, volúveis, simulados,
dissimuladores e ávidos pelo lucro. Enquanto a gente está fazendo bem para o outro, né, eles está tudo bem, está tudo ok. Se diz hoje em dia, né, na política, o governante vai bem se a grana, se o financeiro da sociedade está bem, as pessoas estão bem, estão ganhando seu dinheiro, estão lucrando, estão nem aí para governo. Se mexerem no bolso, né, como fez um presidente Collor, esse é o grande problema do governante, cai rapidinho. Certo? E enquanto você fizer o bem para eles, né, são todos seus. Oferece seu próprio sangue, suas posses, suas vidas, seus filhos. Isso tudo quando você não tem necessidade, mas quando você precisa, eles viram as costas. Ele tem essa opinião. O Manuel Príncipe faz uma análise de como poderia ser a reconstrução da Itália, né? Estado moderno, um novo Estado moderno, unido, e caberia ao príncipe a responsabilidade, né, de unir politicamente a fracassada Itália, no caso, soberano, rei. A obra O Príncipe operou uma revolução de pensamento da época, né, do século XVI. Então, primeira vez, né, na história que a política era pensada à parte da religião e destituída de valores elevados, como justiça. Alguns interpretam o termo maquiavélico, né, para falar em conspiração, em algo que está sendo estrategicamente e lembrando o mal aí, né? Talvez uma interpretação não muito adequada, né? Que foi, depende da época, foi visto, foi necessária, né? Sob a ótica do Maquiavel, para que houvesse, na verdade, uma harmonia de poderes, né? E que o príncipe pudesse governar, ter como já falamos, um reinado inabalável, né? Vale tudo, sem dúvida nenhuma, né? Mas visto de uma forma de apaziguar, né? Saindo de uma Itália fragmentada e de revoluções. Maquiavel lança a ideia de valores políticos medidos pela prática e utilidade social, né? Isso lembra muito aquela coisa do roubo mas faz, né? Nessa obra Príncipe, ele mostra que a quebra de promessa e mentira, de simulação, invenções, até assassinato de amigos, né, de inimigos, aliás, são oriundos, são inerentes à política. Embora não recomende, né, Maquiavel em nenhum momento recomendou maldade como regra. E maldade pode enfurecer o povo, né, e tornar o ambiente instável, né? O que não é legal, não é desejável, porque aí o ambiente instável torna um governo instável, né? E o príncipe se dá mal. A questão dos fins justificam os meios. Não consta no livro, nem nunca foi escrita por Maquiavel, viu, gente? Como adendo importante, a política talvez seja um fim em si mesma, né? Tá? Vamos observar então que o príncipe e o escritor renascentista traz a ideia separada da religião, separada do mundo teocêntrico, né? Se torna o homem como centro do mundo e permanência de líderes que possam governar independente do que fazem. Importante é ter um poder e um reinado
inabalável. Possa conviver através da leitura com homens ilustres do passado. Chama-se Maquiavel e é de estatura média, magro, fronte larga, olhos penetrantes e lábios finos. Ao meditar sobre assuntos políticos, alia o fecundo diálogo com autores antigos. A longa experiência do mundo moderno, adquirida numa vida inteira dedicada aos negócios públicos florentinos. Um dos resultados dessa meditação é um pequeno livro, O Príncipe.